Olha, no dia 14 de novembro, como falamos no começo do Balanço Geral, Dia Mundial do Diabetes. Assunto sério, assunto que preocupa crianças e adultos. Sabia disso, minha gente? Tem muita criança com essa questão do diabetes. Aqui em Chapecó, inclusive, um projeto de lei foi aprovado pelos vereadores e busca a concessão de aparelhos para medir glicemia em crianças. Eu vou falar com o Dom Giovan Petri. Dom Giovan, pensávamos que antigamente o diabetes era só uma coisa de quem tinha um pouco mais de idade. Depois fomos vendo que a média idade também estava alcançando índices que chamavam a atenção. E agora a criançada também. Fala pra gente sobre isso. Bom dia, bem-vindo. Obrigado, Prado. Bom dia para você e para todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Se ampliando essa questão da diabetes, até a doutora ela pode me corrigir, existe até crianças que antes de nascer desenvolvem diabetes gestacional, né? E nesse sentido também, então, a Câmara de Vereadores aqui de Chapecó aprovou uma lei importantíssima que vai atingir tanto crianças e adolescentes autistas quanto com outras deficiências. Por quê? O município, assim que sancionado pelo prefeito João Rodrigues, vai oferecer um aparelho. Para quê? Que haja esse monitoramento sem a necessidade da picada. Ou seja, a criança não precisa sofrer tanto com tantas picadas ao dia, muitas delas 3, às vezes, bom, dependendo dessa situação. Mas vamos entender o que é esse aparelho. Doutora Maikele Simes está aqui com a gente, médica endocrinologista. Doutora, nós temos um aparelho comum do usual do dia a dia. Agora, que esse aparelho novo, até que nós discutíamos antes, de que forma ele vai funcionar e que benefícios vai trazer tanto para crianças e adolescentes? Bom dia. Bom dia. Esse aparelho, que é o que a gente está acostumado, você precisa furar o dedo e uma gota de sangue é colocada e ele mede a glicemia. Só que em crianças, principalmente se tiver uma deficiência, uma criança autista, furar 3 vezes ao dia para monitorar a glicemia, porque a insulina, que é o tratamento que eles usam, o hormônio para controlar o açúcar, precisa ser monitorado, então a glicemia 3 vezes ao dia para usar esse hormônio. E fica muito difícil. Então existe um aparelho que você coloca no braço, em contato com a pele, ele vai medindo a glicemia ao longo do dia inteiro sem precisar furar. Então essa é uma medida bem importante para controle glicêmico dessas crianças, até porque o diabetes não vai ter cura, eles vão ter diabetes pela vida inteira, então eles vão precisar controlar ao longo da vida inteira, né? Ou seja, esse equipamento, esse aparelho que a gente está mostrando também, que é colocado como se fosse um adesivo, ajudem muito, né? O benefício, a qualidade de vida de crianças e adolescentes com o espectro autista ou então deficiências, auxilia de maneira muito positiva. E esse projeto de lei, ele vem justamente nesse sentido, é um passo importante. Para Chapecó, muito. Chapecó sempre na frente, né? Parabéns ao vereador pelo projeto de lei. Realmente, assim, vai mudar o dia a dia da criança e das mães. Porque serão anos usando insulina. E já são uma população que às vezes tem muita medicação para usar. E aí, mais medicação. E a insulina já é uma injeção também. Então, tu tem que aplicar ela subcutânea. Isso gera conflito, isso gera sofrimento, né? Então, se a gente puder diminuir esse sofrimento, é sempre bom, né? Agora, é um aparelho caro? Como é que... Mais ou menos, assim. Ele é um pouquinho mais caro do que esse aqui, e esse aqui já é fornecido pela prefeitura para idosos, né, que usam insulina. Então, é um pouquinho mais do que esse, mas fica o mesmo. Então, ele fica contínuo com a mesma pessoa. Então, ele dura muito tempo, né? Agora, esse equipamento que a gente está mostrando, não esse, o que a gente mostrou lá, que é um adesivo, ele já é usado aqui ou é um produto novo no mercado? Não, já é usado. Eu tenho pacientes no consultório privado que já usam há muito tempo, principalmente adolescentes e crianças. Por essa dificuldade de ter que furar, como é que tu convence uma criança a furar o dedo 3 vezes por dia sorrindo? Não convence, né? Um adolescente que quer sair, que está começando a vida, vai consumir qualquer açúcar, lanche, isso vai oscilar a glicemia dele. E sem essa monitoração, tu não consegue dosar a insulina. Porque quem usa insulina, às vezes tem que contar carboidrato, tem que contar quanto alimento consumiu para fazer a dose da medicação correta. Então, esse aparelho ajuda muito para isso, né? Para ter um controle melhor. Agora, além do controle,
que nós estávamos falando, ele controla outras situações também, já que é um adesivo e fica 24 horas ou não? Só a glicemia. Nós controlamos a glicemia, o que já para quem é diabético é muito. Mas a gente, claro, todo diabético precisa de muito mais do que só o controle da glicemia com medicação. Precisa ter a dieta, precisa ter atividade física, manejo do estresse, porque o estresse descompensa a glicemia em todas as pessoas. Diabéticos, por exemplo, que não têm noites boas de sono, descompensa também a glicemia. Então, tu precisa várias coisas do estilo, relacionadas ao estilo de vida para que o diabetes esteja controlado e as pessoas vivam bem por bastante tempo. Doutora, muito obrigado pelas explicações. Então tá aí, Prado. Eu acho que ficou bem explicada essa situação deste equipamento que a gente espera que seja adquirido pelo município para colaborar nesse sentido, dar qualidade de vida e também saúde, tanto a crianças e adolescentes, repito, com espectro autista ou qualquer outro tipo de deficiência. Prado. Valeu, obrigado, Dom Giovan, obrigado, doutora, também pela participação. Assunto sério, assunto que precisamos estar atentos. E sabe, muitas vezes, como nós, aproveitar e falar de homens agora, descobrimos o diabetes com os exames preventivos. Exames que estão sendo feitos agora, no Novembro Azul, em todas as unidades de saúde do município, de maneira gratuita. Meu amigo, vou ficar batendo nessa tecla o mês inteiro, nem que tu fique bravo.